Hoje a gente vai falar sobre o sistema hematopoético. Ontem, quem não assistiu a aula, eu peço que assista a aula gravada, tá? Foi importante a aula de ontem. Nós falamos um pouquinho sobre o sistema circulatório, a gente viu um pouquinho como que funciona esse processo, relembrou a anatomia, nós vimos as principais doenças, né, que acometem esse sistema, a gente falou sobre infarto agudo do miocárdio, sobre angina de peito, hipertensão arterial, a gente também viu os principais exames, né, que são feitos para diagnosticar essas doenças. E hoje a gente vai entrar no sistema hematopoético, conhecido também como sistema hematológico, tá? Mas antes da gente falar sobre as principais doenças, a gente vai abordar um pouquinho a questão de como que é composto o sangue, né? Pra gente poder realmente entrar nas principais doenças. Tá todo mundo me ouvindo bem? Só manda um sim, um ok pra eu prosseguir, tá? Tá bom, então vamos continuar. Pessoal, o nosso sangue, ele é composto, né, pelo plasma e pelos elementos figurados. O plasma, ele é a parte líquida do nosso sangue, essa parte aqui, ó. Quando a gente vai colher o sangue do paciente, que a gente pega aquela amostra e passa naquela centrífuga, o plasma, ele se separa desses elementos figurados. E o plasma, essa partezinha amarelinha aqui, ó, ele é líquido, ele é a parte líquida do nosso sangue. Já os elementos figurados, eles são compostos pelos glóbulos brancos e pelos glóbulos vermelhos, né? Nos glóbulos brancos, nós temos os leucócitos, as plaquetas, os basófilos, os eosinófilos. Já nos glóbulos vermelhos, nós temos os eritrócitos, as hemácias, hemoglobina, enfim. E o nosso sangue, a função dele é transportar o oxigênio e os nutrientes para todas as células do corpo humano, né, do nosso corpo. E ele recolhe dessas células o gás carbônico e as excreções. Ele também tem a função de transportar hormônios até os locais que eles devem atuar. Então, basicamente, essa é a função do nosso sangue e é do que ele é composto. Agora, a gente vai entrar nas principais doenças que acometem o sistema hematopoético, né? A primeira que a gente vai estar falando hoje é a anemia, né? Todo mundo já deve conhecer ou ouvir falar de algum colega, ou até mesmo já ter tido anemia na vida, né? Ela é uma doença bem comum. Só um pouquinho. A anemia, ela é definida pela OMS como uma condição no qual um conteúdo de hemoglobina no sangue ele fica baixo. O nível de hemoglobina no sangue ele vai baixar. E ele é um resultado da carência de um ou mais nutrientes. Pode ser por falta de ferro, por falta de vitamina B12. E a gente vai já verificar quais são as classificações dessas anemias, para a gente poder trabalhar direitinho as causas, os sintomas de cada uma, tá bom? Diz que a pessoa está com anemia quando a concentração da hemoglobina do sangue diminui além dos níveis que são, como é que eu posso estar falando para vocês? Os valores de referência do hemograma, né? A gente tem, pessoal, eu até coloquei para vocês mais à frente a imagem de um hemograminha. Nesse hemograma, lá diz os valores de referência e os valores do paciente, né? Então, quando a gente colhe o sangue do paciente e ele vai para o laboratório, vem um resultado. O hemograma ele traz todos esses resultados: hemoglobina, hematócrito, leucócitos. Então, tudo isso existem os valores de referências que são estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde.
E nós temos que saber identificar para saber se o paciente porta ou não anemia, tá bom? As causas principais da anemia, ela é a perda excessiva de sangue, as deficiências e anomalias da produção de hemácias e a destruição excessiva dessas hemácias. Agora a gente vai ver, né, sobre a classificação dessas anemias. Elas vão se classificar de acordo com o tamanho da hemácia. Aqui nesse slide eu coloquei para vocês as anemias, né, presentes. Nós temos a hemorrágica, que ela ocorre pela perda de sangue, a hemolítica, né, que é uma destruição excessiva das hemácias, a plástica. A plástica, pessoal, ela é uma condição rara em que o organismo ele deixa de produzir uma quantidade suficiente de células novas e ocorre na medula óssea. E ela se desenvolve por conta dos danos à medula óssea, tá? O dano ele pode ser congênito ou após exposição à radioterapia, quimioterapia ou até mesmo a produtos químicos. E o paciente portador dessa anemia, anemia plástica, ele tem muita fraqueza, ele se cansa rápido, ele fadiga rápido. E essas fadigas elas são leves e podem ser também progressivas, podem durar um bom tempo. O sangramento ele costuma ser um pouquinho leve, mas em certas ocasiões consiste em hemorragia retida do sistema nervoso central. E aparece também as petequias, que são aquelas manchinhas na pele, e a equimose também, que é como se fosse uma mancha roxa na mucosa, na pele, e o fundo do olho ele também fica mais clarinho, tá? A mucosa da pele ela fica mais clara, né? Nossa mucosa ela é vermelhinha e ela clareia com essa anemia. Aqui na anemia perniciosa, ela é uma falta, né? Uma falta da vitamina B12. Essa vitamina, ela é indispensável para nós, seres humanos, né? Pois ela faz com que haja a proliferação dos glóbulos do sangue, né? E ela ajuda a manter a integridade das nossas células nervosas. A vitamina B12, ela só existe no reino animal. Então, algumas pessoas que são aqueles vegetarianos totalmente restritos, que não comem nenhum tipo de carne animal, eles têm mais carência da vitamina B12 e são mais propícios a adquirir a anemia perniciosa, né? Por conta de não ingerir a quantidade necessária dessa vitamina. E essa anemia, pessoal, ela pode ocasionar várias alterações no nosso corpo, neurológicas, e se não houver um tratamento, ela pode ocasionar até mesmo a morte, tá? E algumas pessoas, principalmente os vegetarianos, né, quando essa anemia ela é presente no corpo, a língua ela fica dormente, ele perde um pouco da sensibilidade nas extremidades, ocorre um pouquinho da deteriorização mental, porque essa anemia, ela afeta o nosso sistema neurológico, tá bom? Aqui na anemia ferropriva, ela é muito mais comum que as demais, né? A gente pode observar nessa anemia que ela é a mais comum. A grande maioria da população que sofre com anemia, geralmente é essa aqui, a ferropriva. Ela é uma deficiência de ferro. E o que seria o ferro? O ferro, ele é um nutriente essencial para a nossa vida e ele atua na síntese. O que é síntese, professor? É a fabricação, né, das células vermelhas do nosso sangue. E ele também transporta oxigênio, né, para todas as células do nosso corpo. As crianças, as gestantes, vocês vão observar muito isso quando vocês forem para estágio saúde da mulher, que na verdade vocês não fazem pré-natal, né? O técnico não faz. Porém, em estágio, a gente pode estar pedindo, né, para o enfermeiro do pré-natal, para o preceptor, para que vocês acompanhem as consultas de pré-natais, né? E vocês vão observar um grande índice
de grávidas, de gestantes, com a anemia ferropriva, contra a deficiência de ferro. Essa anemia é muito comum nas crianças, nos lactantes, né, que são as mulheres que estão amamentando, nas meninas, nas adolescentes. É bem comum ter a anemia ferropriva, tá? Mas os homens, eles não estão totalmente isentos de adquirir essa anemia, tá? Eles também podem ser afetados. E os principais sintomas nessa anemia, ela causa muita fadiga, né? Fadiga generalizada, ela ocasiona também, né, a falta de apetite, a palidez nas mucosas. A gente observa que a mucosa, ela fica esbranquiçada, né? Ela, para ser um pouquinho mais rosada, mais corada, ela fica esbranquiçada. E o que... Só um pouquinho, a gente passou sem querer. E o que faz com que melhore, né, a questão dessa anemia é a alimentação, né? A alimentação rica em ferro, uma dieta equilibrada, né? Porque a gente sabe que o ferro, ele é importantíssimo para o nosso organismo. Então, ele faz com que um paciente que tem uma dieta equilibrada, ele vai ser menos propício a adquirir a anemia ferropriva. E um paciente também que tem uma dieta equilibrada, ele também é menos propício a adquirir a anemia perniciosa, né? Porque a gente sabe que a nossa alimentação, a gente vai observar muito isso, a mudança de hábito, a alimentação, ela é importante para combater várias doenças, não somente do sistema hematopoético, mas a gente observou ontem, sistema cardiovascular também, né? As mudanças de hábitos, elas são indispensáveis. A anemia falciforme, vocês estão observando aqui, essa aqui é uma imagem de uma hemácia saudável. Na falciforme, a hemácia, ela fica em forma de foice. Essa doença, ela é genética e hereditária, né? Ela é causada por anormalidades de hemoglobina dos glóbulos vermelhos do sangue, né? Ou seja, elas vão ficar com formato de foice. Os glóbulos deformados, eles ficam, né, alongados e acaba que não consegue passar, o sangue não consegue fluir normalmente, né? Esse tipo de glóbulo aqui, ele causa um bloqueio dentro da artéria e causa dor ao paciente. E essa anemia, pessoal, ela é mais comum na população negra, tá? Mas ela também pode ocorrer nos brancos. Tratamento, né, para todas essas anemias, para todas essas doenças, ele varia conforme a causa da doença. O paciente, ele passa a ter uma dieta melhor, mais rica em ferro, né? O médico, ele prescreve sulfato ferroso, ácido fólico, alguns tratam também com noripurum, que é um outro tipo de ferro, né? A gente pode observar a vitamina B12 e ajuste na alimentação. Alguns pacientes também é necessário fazer a transfusão sanguínea para poder tratar a anemia. Aqui eu coloquei para a gente observar uma foto do hemograma completo. Aqui está a data da coleta, o material. Aí o que é importante para a gente observar com o paciente com anemia, né? Para ver se ele está ou não com anemia. A gente vai observar as hemácias, né? Hemoglobina e hematócrito. O que vai dizer se ele está ou não com anemia é as hemácias. Aqui a gente consegue observar que os valores de referência é de 4 a 5,2. Esses valores de referência, eles podem variar um pouquinho de laboratório para laboratório, mas a gente sempre vai estar se baseando pelo valor de referência. E aqui a gente percebe que as hemácias, elas estão abaixo desse valor. A hemoglobina também está abaixo e o hematócrito também está abaixo, né? Ou seja, esse paciente está com anemia, tá bom? Agora a gente vai falar sobre a leucemia. A leucemia, ela é uma neoplasia, né? O que seria uma neoplasia? Um câncer maligno dos órgãos formadores de sangue.
A principal característica dessa doença é o acúmulo das células jovens. Aqui são as hemácias, né? E na leucemia se prolifera, ocorre uma proliferação, porque a gente sabe que o fungo, o câncer, ele é uma proliferação de células anormais no nosso sistema, né? A gente não sabe as causas, as, como é que eu posso falar? As devidas causas mesmo do câncer, mas sabe que tem os fatores predispositentes, né? E aqui na leucemia ocorre a proliferação dessas células jovens, que são as células blásticas, tá? E essa proliferação, ela ocorre na medula óssea, ok? O que será a medula, professora? A medula óssea, ela é o local da formação das nossas células sanguíneas e ela ocupa a cavidade dos nossos ossos, né? Ela é popularmente conhecida como tutano. Seria o tutano, que é popularmente conhecido, né? A medula óssea, tá? Quais seriam, né, os sinais e sintomas? Os sinais, pessoal, podem incluir petequias, né, que são aquelas manchas, pequenas manchas hemorrágicas no corpo, as equimoses, né, que a gente vê que o paciente ele tá com bastante equimose, que são essas manchas azuladas, decorrente do extravasamento do sangue para a pele. A epístase, quem sabe me dizer o que é epístase? É um sangramento nasal, né? E um sangramento gengival também pode ocorrer, tá? O baço também ele fica um pouco aumentado. O paciente ele fica mais pálido, ele se cansa com mais facilidade, ele tem dificuldade para respirar. Aumenta também um pouco o tamanho do fígado. Ele sente muita dor óssea nas articulações e causa também efeitos neurológicos, tá? Essa doença, como desorientação, sonolência. Então, são todos esses sintomas que a gente tem que observar. O diagnóstico, ele vai depender do tipo de leucemia, né? Nós temos a leucemia aguda e a crônica. Como que é a diferenciação? A leucemia aguda, ela é mais comum em crianças, tá? Ela é progressiva, ela afeta as células primitivas, perdendo a capacidade do desempenho das funções e ocorre o crescimento rápido dessas células imaturas na nossa corrente sanguínea, tá bom? A leucemia crônica, ela progride mais lentamente, né? Essa é a diferença até que a gente pode observar até pelo próprio nome, né? Uma doença aguda, ela é imediata, crônica não, ela dura anos, ela é mais lenta, ela progride mais lentamente, permitindo o crescimento maior do número dessas células, né, que são as células jovens, já que podem ser capazes de exercer algumas das funções normais. Então, ocorre um acúmulo dessas células sanguíneas relativamente maduras, porém ainda assim anormais. E ela é mais comum em adultos e idosos, né? E ela causa cansaço, fraqueza, a perda de apetite, febre noturna e o baço com o tamanho aumentado. Já a leucemia aguda, ela é tratada com a quimioterapia, tá? E a mieloide crônica, elas são tratadas quando atrapalham a vida do paciente. A mieloide, ela vai se caracterizar em anormalidade genética adquirida, né? Quando há uma anormalidade nos cromossomos de número 0 a 22. Então, os tratamentos eles vão variar conforme o tipo de leucemia, tá? Como geralmente não se conhece, né, como eu falei para vocês, a causa da leucemia, do câncer,
O tratamento ele tem o objetivo de destruir essas células proliferadas, as células jovens, né? Para que a medula ela volte a produzir as células normais. E esse tratamento ele é feito em várias fases. A primeira fase ela tem a finalidade de atingir a remissão completa, né, dessa doença. E aí ela é feita com quimioterapia. Isso tudo vai ser uma conversa entre o oncologista e o paciente, né? E ele vai ver qual é o melhor tratamento, né? Ela é feita com quimioterapia, analgésicos e transplante da medula óssea. E nós temos que ajudar em que nesse paciente? Nós temos que ajudar a prevenir hemorragias, estimular a dieta do paciente para que ele tenha mais apetite e estimular a ingestão de líquidos. E com certeza, né, nesse momento tão difícil, nós temos que oferecer um apoio psicológico para o paciente. Agora eu vou passar para vocês um videozinho, né, sobre hemofilia, que é a nossa próxima doença a ser tratada hoje. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Neste vídeo, vamos aprender um pouco sobre hemofilia, uma doença que acomete principalmente o sexo masculino e que faz com que o sangue tenha uma quantidade menor de um dos fatores responsáveis pela coagulação. Com isso, os sangramentos levam mais tempo para se resolver. Toda criança gosta de brincar e de fazer atividades que envolvem correr e pular. Eventualmente, acabam se machucando, como aconteceu agora. Na hemofilia A, ocorre uma diminuição de fator 8 circulante no sangue. Já na hemofilia B, a carência de fator 9. Nos ferimentos, ou sempre que algum vaso por onde passa o sangue se rompe, diferentes elementos do sangue se unem para formar o coágulo que vai estancar o sangramento. Como a quantidade de fator é deficiente, o coágulo não consegue se formar. Para corrigir este problema, é necessário infundir o fator que está faltando. Nas pessoas com hemofilia, os sangramentos podem ocorrer em qualquer local, mas as articulações, principalmente dos joelhos, tornozelos e cotovelos, são os mais acometidos. Sangramentos musculares em antebraços, pernas e em quadril também são frequentes. Quanto mais tempo se leva para repor o fator, maior será a quantidade de sangue extravasado e de prejuízos à articulação. Algumas atitudes devem ser estimuladas para facilitar a independência e para preservar a saúde. A primeira delas é aprender assim que possível a preparar e aplicar o fator em si mesmo. A segunda é nunca esconder ou ignorar qualquer tipo de sangramento para tratá-lo corretamente. Usar o fator é imprescindível, mas existem outros cuidados que também são necessários. Fazer repouso, usar compressas de gelo, elevar e enfaixar o joelho com uma leve compressão, assim como usar muletas durante algum tempo, são medidas eficientes para acelerar a recuperação. Os sangramentos nas articulações ou nos músculos podem provocar uma limitação dos movimentos naquele local. Com isso, os músculos se tornam ainda mais debilitados e, se nenhuma providência for tomada, a função articular ficará comprometida e poderá favorecer novos sangramentos. É fundamental fortalecer os músculos enfraquecidos, alongar os músculos encurtados e recuperar totalmente o movimento da articulação através da fisioterapia e, posteriormente, através da prática de atividades físicas supervisionadas, para manter e melhorar a dinâmica muscular, articular e a saúde em geral. Vale lembrar que articulações e músculos saudáveis também dependem de uma alimentação saudável. Além de prejudicar as articulações, o excesso de peso interfere em sua saúde geral.
Existem atividades que podem ser feitas e outras que não são recomendadas. Evitar atividades que possam causar traumas diretos ou impactos articulares intensos e utilizar equipamentos de segurança sempre que necessário é uma atitude inteligente. O educador físico que é informado sobre a hemofilia tem a possibilidade de escolher e adaptar as atividades a serem desenvolvidas, de maneira que a criança com hemofilia também possa participar das aulas juntamente com seus colegas. Portanto, pense nisso. Faça escolhas saudáveis. Seu corpo e sua mente agradecerão. Pronto, pessoal. Voltando, né? Por que eu não entro mais no meu Face? Como? Vamos voltar, né, aqui. Então, vocês viram nesse Agora entrou. alguém tá com o microfone ligado. Não era porque tava dando falha, não? Tava dizendo bote senha, bote não sei o quê. Ingrid, Não tinha como eu tava assim. Ingrid, Não tinha não. tu vai perguntar, Ingrid? Vai fazer Tá. alguma pergunta? Ingrid. Desliga o microfone, por favor, gente. Tá dando um pouquinho de interferência. Isso. Muito obrigada, né? Vamos continuar. Se vocês quiserem ligar para perguntar, vocês podem ligar, tá bom? Então vocês podem perguntar no chat que eu respondo, tá bom? Sem problema. Foi sem querer, tudo bem. Vocês puderam observar no vídeo, né, sobre a hemofilia, né? O que seria essa hemofilia? Ela é uma doença, né, genética hereditária. Ela se caracteriza por uma desordem no mecanismo da coagulação do sangue e quase sempre a gente vai observar ela nos meninos, no sexo masculino. E além a gente viu que os sinais e sintomas, né, o sangramento, né, ele pode ser nasal, pode aparecer, esse sangramento ele às vezes não passa com algum certo tempo. Então, os pais, eles devem sempre procurar assistência médica se o filho apresentar um sangramentos frequentes e desproporcionais ao tamanho do trauma, né? E a gente observou também que até a prática de atividade física dessa criança, ela tem que ser restrita, né? Alguns esportes, como judô, futebol, eles são desaconselháveis para as crianças que portam esse tipo de doença, mas a gente viu que dá para ser adaptado, né? Então, esses episódios de sangramentos, eles devem receber um tratamento mais depressa possível, né? Para evitar as sequelas musculares e articulares que essa hemorragia possa causar. Nos casos graves e moderados, esses sangramentos repetem-se espontaneamente e, em geral, essas hemorragias elas são intramusculares e intrasarticulares, né? Que desgastam primeiro as cartilagens e depois provocam lesões ósseas, né? Os principais sintomas dessa doença são dor forte, aumento da temperatura e a restrição dos movimentos das articulações. E a gente viu também no vídeo, né, que o paciente também ele deve aprender a administrar a medicação sozinho, né, para poder ser mais fácil para tratar, né? E quanto mais precoce for o início do tratamento, menores serão as sequelas que deixarão esses sangramentos. Por isso, o paciente ele deve sempre ter em casa a dose de urgência do fator anti-hemofílico, né? Específico para cada caso. E se treinado para aplicá-lo sozinho, né? Como eu falei para vocês. Para que ocorram menos danos possíveis, tá? Como que a gente pode estar fazendo esse diagnóstico, né? A gente vai investigar esse sangramento excessivo
E ter sempre medidas profiláticas, né, aos que já foram diagnosticados com o uso do fator de coagulação antes e após esses procedimentos. Como enfermeiros, nós devemos auxiliar na higiene e orientar principalmente a importância da higiene oral. E estar sempre atentos aos episódios hemorrágicos e conhecer as técnicas de hemostasia. Evitar também traumatismos e orientar o paciente quanto a isso, né? Seria até orientar mesmo os pais das crianças quanto a esses traumatismos. Proteger as articulações, imobilizar essas articulações em caso das hemorragias articulares. Nós também temos que ter cuidados especiais na realização das tricotomias, né, que é a raspagem dos pelos, nas sondagens, nas lavagens intestinais, aplicações de calor também, e orientar para que se utilize sempre um cartão de identificação de hemofílico, contendo o grupo sanguíneo e fator RH, o nome do médico ou o endereço do hospital em que o paciente se trata, né? E também deve ter uma pessoa para ser avisada de urgência, em casos de urgência. E a gente também tem que ter uma atenção especial a esses pacientes quando são submetidos a extração dentária ou cirúrgicas. Agora, eu quero a participação de vocês. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat para a gente resolver essas questõezinhas, tá? Aí quem tiver dúvida pode estar perguntando no chat. Eu vou já dar uma olhadinha. Questão número 1. Um componente da secreção gástrica é o fator intrínseco, que é sintetizado pelas células do estômago e se combina com a vitamina B12 da dieta. A ausência desse fator intrínseco, impossibilitando a absorção da referida vitamina, ocasiona o seguinte tipo de anemia. Vocês lembram que eu falei que tem uma anemia, né, um tipo de anemia que ela é ocasionada devido à falta da vitamina B12 na dieta, né? Então, vamos responder. Qual seria o tipo de anemia? Letra A, perniciosa. B, aplástica. C, hemolítica. E D, ou D, falciforme. Vou dar uma olhadinha agora no chat. Letra A. Cristiane perguntou por que ela é mais comum em homens. Porque essa doença, ela acomete o cromossomo X. E nós mulheres, nós temos 2 cromossomos X. E os homens só um. Eles são X e Y. Então é por isso que ela é mais comum nos homens, tá bom? Acomete mais homens. Isso mesmo, pessoal. Parabéns, todo mundo prestando atenção na aula. Muito bem. Agora vamos para a segunda questãozinha. O tecido sanguíneo, ele é formado pelo plasma, substância formada principalmente por água e proteínas. E 3 tipos de elementos figurados, né? Que eu falei bem no início da aula, que são os elementos figurados do sangue. Marque a alternativa em que estão indicando esses elementos. Letra A, hemácias, neurônios e hormônios. Letra B, plaquetas, anticorpos e neurônios. Alternativa C, miócitos, fibrócitos e hemácias. Oi? E olha, já respondendo, deixa eu terminar de ler. Então vamos lá. Eu tô lendo muito devagar, né, gente? Podem começar a responder aqui no chat. Vocês querem dar mais uma olhadinha? Letra D, plaquetas. Isso. Me deu a resposta já. Não gostei. Parabéns, viu, gente? Vocês estavam prestando atenção. É a letra D, né? Teve alguém que respondeu letra C.
Mas a gente viu que a letra D, né? Plaquetas, hemácias e leucócitos, que eu até mostrei para vocês que é apresentado no hemograma completo. Alguém tem alguma dúvida sobre a aula? Se quiser perguntar, pode perguntar, tá? Não? Conseguiu entender, Cristiane? A pergunta que você me fez? Ótimo. Então tá, pessoal, muito obrigada pela participação de todos, tá? Qualquer dúvida eu estou disponível para vocês mandarem mensagem. Tenham um ótimo final de semana e até segunda-feira.